Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 19, a história de Zaqueu. Zaqueu publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver Jesus procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituir quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem se havia perdido. Glória a Deus. Irmão, e nessa noite iniciamos um processo. E esse processo inclui a ajuda de Deus para nossas vidas. Mas essa ajuda de Deus, se você entender, Deus é soberano, mas desde o princípio que Deus não faz as coisas só. Ele faz em unidade com o ser humano. Ele tem o prazer de fazer nós participando do que Ele quer fazer. E isso é muito honroso. E muitos de nós queremos muitas coisas e queremos de Deus. Mas às vezes, irmão, nós não estamos dispostos para pagar o preço que a nossa fé exige para aquilo que nós queremos. Nós queremos, mas não pagamos o preço que a fé exige. Que a fé exige preço. Dependendo do seu sonho, você tem o preço para a sua fé para pagar. E não é muitas vezes, é caro, muito caro. E aqui está uma história de um homem. Um homem que tinha uma vontade tão simples, irmão. Ver Jesus. E naquele tempo, ver Jesus parecia ser uma coisa muito fácil, porque Jesus era um homem público. Não precisava ir procurar ele. Era só esperar o momento que ele passasse, dava para ver. Não é verdade? Mas Zaqueu queria pagar o preço da fé dele. E Zaqueu deu os passos em direção a Jesus. Porém, o que ele queria de desejo, o sonho, que era tão simples, surgiu na vida dele 2 obstáculos bem difíceis. Primeiro, uma multidão. Observe que a multidão vinha com Jesus. E Zaqueu, vendo que a multidão estava com Jesus, ele entendeu que ele, por ser pequeno, ele não tinha como chegar perto de Jesus. Então ele recorreu a outro plano. Antecipar-se a chegada de Jesus naquele local. Ele subiu na árvore e lá em cima, e mais um obstáculo, subir numa árvore, numa figueira brava. Tem espinho. Não é subir como nós subimos para tirar goiaba aqui na nossa chácara, só para tirar goiaba, e dizer: olha o tamanho dessa goiaba. Não é os pés de acerola, pé de siri. Tudo fácil. Era algo que a fé dele exigiu. Então ele subiu, ele antecipou-se, ele deu passo de fé. E nós estamos nesse processo. Se você quer que essas coisas venham realmente acontecer na sua vida, você não pode sair daqui sem exercer a sua salvação, não. Você tem que exercer ela. Você tem que agora dar seus passos de fé. Você tem que
a agir conforme Paulo diz. Eu falo porque eu creio. Eu ajo assim porque eu acredito. Então, se você acredita, começa a agir. E Zaqueu foi lá e subiu. Deu os passos de fé. E quando ele deu os passos de fé, é uma ação. E quando a física explica isso. Quando se tem uma ação, tem uma reação. É simples. Então ele teve uma ação de fé para realizar o seu desejo. E quando a nossa ação de fé em direção a Jesus para realizar algo, Deus não só faz o que você quer. Deus faz mais do que você quer e do que você precisa. Por isso Paulo diz lá aos Efésios, ele faz mais do que pedimos necessitamos. Então Zaqueu apenas queria ver aquele homem empoeirado, os pés cheios de terra, suado, certamente fedido, porque passava dias e dias, talvez passar dias sem tomar banho. Mas ele sobe, quando sobe, ele deu os passos. Então houve um encontro, os passos de fé com aquele que opera na fé dos que creem. A partir de 2, usa os seus passos de fé. E ele olha para cima e diz: Zaqueu. Ele podia dizer assim: o que é que tu está fazendo aí em cima, Zaqueu? Ele não disse, ele agilizou logo: Zaqueu, desce de rápido, que eu quero ir pousar na sua casa. Agora veja bem o que acontece a partir desse passo de fé. Existem intromissões. Disseram: se Jesus vai para a casa de um pecador, é assim que aponta você. Quando você dá um passo de fé, só quer ser. Aí diz: é por isso que Deus não deu asa à cobra, porque se desse esse daí, vem logo o adversário. Aleluia. E a gente revestido com a fé, a gente não perde a paz com aquilo e toma. E Jesus disse: olha, vou para a sua casa. E na caminhada para a casa de Zaqueu, Zaqueu disse: Senhor, se eu roubei, eu vou devolver. E eu vou devolver quadruplamente. Por que quadruplamente? Zaqueu era judeu, ele conhecia a lei. E lá em Levítico está escrito: se alguém já defraudar, tinha que devolver 4 vezes mais. Então ele não estava fazendo mais do que o justo. Ele não está fazendo mais do que um cumprimento. E às vezes, irmão, nós sabemos o que é certo para fazer, mas não fazemos. Nós temos conhecimento, mas faz de conta, deixa de lado. Zaqueu: Senhor, eu vou fazer isso, vou devolver quadruplamente. Oh, glória a Deus. Então, ele teve consciência. O que nós fizemos aqui hoje, se você não tiver uma consciência, como João diz: se meu coração me condena, então está condenado. Mas se meu coração não condena, se a minha consciência em Deus me dá liberdade, eu estou livre. Você não pode sair daqui hoje e permitir fazer as mesmas coisas que Deus hoje detectou como erro. Você tem que mudar. Tem que mudar. Se é que você realmente tem interesse que Deus seja operante na sua vida, se realmente você deseja que os favores de Deus cheguem a você, se você quer que Deus realmente você abrir e fechar a boca, Deus ouça a sua oração e faça o que você deseja. Se não, então Jesus diz: Zaqueu, vou entrar aqui com você, nós vamos cear. E ele se derreteu. E Jesus disse: olha, hoje entrou salvação nesta casa. Entrou salvação quando? Quando ele agiu com justiça, quando ele deu o passo de fé, quando ele teve consciência que ele já conhecia a verdade e tinha que praticar a verdade. Hoje entrou salvação nesta casa. Aleluia. Porque Jesus, aleluia, Jesus veio para salvar, buscar aquele que se acha perdido. Veja bem, Zaqueu, judeu, conhecedor da lei, porém até então não reconhecia os seus erros. Agora
Zaqueu, judeu, conhecedor, agora eu vou reconhecer. A partir de agora, Jesus, eu vou agir desse jeito. É para nós. É para nós. Não saia daqui pensando como você pensar, agindo como você agir, nem pensando que Deus vai derramar favor, não. A chuva seródia que vem para regar, essa graça que é derramada pelo Espírito Santo, tem que encontrar espaço para chegar até nós. Aleluia. Então Jesus disse, está aqui, Zaqueu, agora entrou salvação na tua casa, porque ele veio buscar e achar, buscar e salvar quem se acha perdido. E às vezes, irmão, nós se achamos no direito, aceitamos Jesus, vida errada, tudo errada, e não luta para melhorar. Não, mas eu já estou acostumado desse jeito. Pois você está acostumado desse jeito, é um mau sinal. Porque você está se acostumando com um erro que Deus condena, e você sabe que Ele condena, e você permanece no erro. Chegará um dia que Ele vai dizer, hoje é sem misericórdia. E eu digo agora, misericórdia, que não chegue isso a nós. Amém? Então aplauda Jesus aí, e vamos orar.